is my shit. All girls that be like this. She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante que eu acho que impacta todas nós, indiferente de onde a gente está se colocando, né? Porque talvez fique essa ideia de liderança significa então que eu tenho que estar num cargo de trabalho, e não necessariamente. É sobre posições em que a gente está, e pode ser desde a escola, na faculdade, ou no dia a dia, né? Em espaços coletivos de liderança, assim, até numa roda de conversa com as tuas amigas, com os teus amigos. Você consegue ter um espaço de liderança? No último episódio com a Elisa, a gente chegou até a conversar, Mari, sobre como muitas vezes dentro de amizades tem umas amizades que são mais ativas e algumas mais passivas. Sim. E faz parte de algumas dinâmicas. Porém, se você está num grupo de amigos, e ainda mais eu fico pensando em um grupo de amigos com homens, como que você é escutada? Como que até falam, né, da dificuldade de mulheres fazerem piadas, serem as engraçadas do grupo? Isso é muito difícil. Tanto que os comediantes, a maioria são homens. Enfim, são muitos lugares. E se você chegou, né, aqui para ouvir esse episódio, para conhecer um pouco mais do que a gente está falando. Oi, meu nome é Bia. Eu sou a Mari. E esse é o podcast Mulher de Voz. Aqui a gente conta histórias. E dessa vez a nossa história é baseada em pesquisas. Eu mandei pra Mari uma pesquisa e a partir daí ela foi encontrando outras que ela não me contou, mas falou que ficou bem mobilizada, né, Mari? Ai, gente, falei pra Bia hoje, antes da gente vir gravar, que eu ia gravar esse episódio com o ódio no coração, sério, porque assim, são dados muito absurdos. Um deles, inclusive, me chamou muita atenção, porque foi uma lei que foi sancionada em 2023, então ano passado, que fala sobre essa questão da transparência, igualdade salarial, e aí é meio que uma obrigação de empresas com mais de 100 funcionários fazerem um relatório de transparência para o governo para eles poderem ver que está tendo igualdade salarial. Só que qual que é o pulo do gato disso, né? O que tem por trás? Eu fui dar uma olhada na porcentagem de empresas grandes, né? Que no caso, mais de 100 funcionários entraria nessas empresas grandes. Aí me chamou muita atenção, por quê? Porque hoje, isso dados do Juiz Brasil, as empresas brasileiras, em sua maior parte, são micro e pequeno porte, representando um total de 85% das empresas no Brasil. As empresas de médio e grande porte representam somente 15% do total. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem, sim, uma lei que foi sancionada, né, que coloca que você tem que ter uma transparência de igualdade salarial. Só que, ao mesmo tempo, 85% dessas empresas não são essas que têm que ter essa igualdade. Então, a gente tem ali, né, uma proposta... Muito interessante, mas que, assim... Mas que, a nível prático... Como que isso fica, né? Exato. Então, assim, isso eu fiquei assim, não é possível, ai, que ódio, gente, sério. E é por isso que muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado, assim, porque a gente vê propostas sendo apresentadas, né, propostas sendo revistas ali que tem como uma pauta um incentivo social, de maior equidade, coisa nesse sentido. E pode ter até, tipo assim, a intenção de dizer uma coisa que mude. Porque, assim, que bom, né? Pelo menos que você tá fazendo diferença. Coisa. Mas a gente ainda tem que continuar lutando, porque parece assim, então a gente tá segura, a partir daqui estamos de boas. E não, né? A gente tem muita coisa ainda pra caminhar. Aí isso me chamou muita atenção, porque assim, ai, que ódio, sério, parece que as coisas não andam. Gente, sério, eu fiquei muito assim, indignada com isso. E aí, quando a gente vê essa questão salarial, é também desses cargos de trabalho, né? Porque, poxa, pode ser até que a pessoa esteja ganhando o mesmo salário que eu e você estamos ganhando o mesmo salário. Só que a diferença é... A minha voz é muito mais escutada que a tua. Exato. O quanto que isso também não vai minando uma saúde mental? Quanto que também não esperam que a gente faça muito mais atividades do que o cara? Então, a gente pode estar até ganhando a mesma coisa. Mas no dia a dia, como que são essas divisões de tarefas também? Como que a minha cobrança para eu ter que estar muito bem vestida, muito bem arrumada, sempre com um sorriso feliz, porque senão tá de TPM, porque senão... Toda vez. Foi feita uma pesquisa que as mulheres, elas são consideradas melhores líderes do que os homens. Sim. E aí envolve toda uma questão que a gente já falou outras vezes sobre maternar, estarmos atentos a esse lugar emocional, né? A gente até conversou no livro do... Ai, gente, como que é o nome do... Amar para Sobreviver. Isso. Boa, Marcos. Que tem até no livro Amar para Sobreviver,
essa questão de a gente foi socializada para estarmos atentas às pessoas ao nosso redor. Opa, eu tenho que agradar aqui, tô vendo que a pessoa tá desanimada, vou lá. Então, tudo isso faz parte de uma habilidade que é desenvolvida pela gente e que faz diferença na liderança. Mas aí, na prática, também existe isso. Não é levado em consideração muitas vezes. Sim. E, assim, parte das dificuldades, além de ter essa, acho que, descredibilidade, uma posição de liderança da mulher, também é isso, né? Quantas vezes as nossas falas não são extremamente interrompidas por outros homens em reuniões? Quantas vezes não somos levados a sério? Nossas ideias são roubadas. Ideias roubadas. Então, assim, existe esses obstáculos no ambiente de trabalho que impacta muito a oportunidade da gente continuar crescendo. Então, assim, é muito desafiador. Até porque quando a gente para pensar sobre divisões de trabalho doméstico, por exemplo, em geral, nós mulheres somos muito mais atarefadas dentro de casa. Sim. E o quanto que isso exige de uma gestão, assim, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente doméstico. E isso impacta muito que a gente alcance novos níveis. Sim, sim. Tô lendo um livro agora que se chama Mulheres Invisíveis. Que você até perguntou, depois me fala se é bom. Sim. É bom, a gente tem que trazer pra cá. Deixa a gente terminar de ler pra trazer. Mas logo no início do capítulo, porque assim, esse livro, basicamente, ela traz dados do porquê nós mulheres não somos valorizadas, não somos observadas e o que tem por trás disso? E aí ela começa falando, gente, não é uma coisa maquiavélica, todos nós odiamos as mulheres e é por isso que existe sim essa misoginia, mas não necessariamente. Só que aí a gente vai vendo que, uma vez que nos papéis de liderança estão esses homens, a realidade que eles pensam é em homens. Eles não vão pensar num banheiro mais adequado para uma mulher. Eles vão pensar em coisas que façam mais sentido para eles. E aí, a partir disso, no primeiro capítulo, ela fala que é limpando a neve, uma coisa assim, é uma coisa de neve. Por quê? Lá no país X, que neva muito, eles fazem um processo de limpeza da neve em certos horários específicos. Certo. O que você acha que seriam esses horários específicos para limpar a neve nas ruas? O horário que as pessoas não estão nas ruas? Tipo o quê? Tipo, horário do almoço ou à noite? Sim. Só que aí quem foi que pensou isso? Homens. E aí eles trazem dados que na própria cidade já foi feita uma pesquisa que os homens, o maior deslocamento deles é pensado de trabalho-casa, casa-trabalho. Certo? Certo. Enquanto as mulheres não. Elas fazem trabalho-casa, mas também tem levar o filho para a escola, fazer as compras, tem que levar para o médico. Então, são outros deslocamentos. E aí, por exemplo, nessa parte da neve, elas pegam o horário de almoço, que é o único horário que elas vão poder levar o filho pro médico. O único horário que vão pegar a criança na escola. E aí eles vão falando, então, aonde que a nossa realidade é considerada aí? Entendi. Não é? E aí, tipo, é isso, assim, vão tendo dificuldades, desafios e um desgaste que às vezes a gente pode, tipo, na hora de colocar na ponta do lápis, aí que a gente vai perceber. Mas quando a gente tá vivendo, a gente, só mais uma experiência. Sim. Agora eu fui chamada pelo pessoal do Rio de Janeiro para uma pesquisa, né? E é isso que ela vai trazendo, assim, não tem dados, não tem pesquisa sobre nós mulheres. Tem uma pesquisa recente agora que saiu, também lá dos Estados Unidos, que apenas 20% das pesquisas são sobre mulheres, focados em mulheres. O resto é, tipo, homens e mulheres. Então, tipo, não tem essa divisão, é tipo pessoas. Tem gente aí que vai fazer. E aí, nessa pesquisa do Rio de Janeiro, eles estavam falando que perguntaram para as pessoas do Rio, perguntaram para as mulheres, quanto que elas se sentem seguras, quem se sente segura de transitar pela cidade? Chuta a porcentagem de pessoas. Se sente segura só de mulheres? Transitar pela cidade. Tipo, andar na rua, pegar um ônibus. Nossa, nossa, deve ser muito baixo o número, mas eu chutar aí umas 53%. 3%. 3? Caraca. Foi muito chocante pra mim também. 3 é muito bom. Tipo assim, eu achei que ia ser baixo, Eu também. Mas eu achei que fosse ser tão baixo. Tipo. E aí a gente precisa exatamente de pessoas na liderança de pesquisas, na liderança de espaços para conseguir conversar, na liderança até de um jornal, para poder falar, essa pauta é importante. Opa, vamos nomear isso aqui é uma dor nossa. E aí a gente não tem. Né? E aí eu acho que é isso que vai assustando a gente quando a gente vê essa questão salarial, quando a gente vê esses dados de que, poxa, a gente tem todas as capacidades do mundo, mas a gente não é colocada nesses cargos, a gente tem medos, a gente tem desafios, a gente é a maior parte da população, mas onde que a gente tá na história? E assim,
Eu fico vendo o mesmo exemplo da psicologia, assim, porque na psicologia a maior parte dos alunos, né, dos estudantes são mulheres. Mas quem a gente lê, quem a gente estuda são homens. Quem são os professores? A maior parte são exato, são homens. os reitores e etc. Sim. Então, assim, eu acho muito bizarro isso. Tipo, cursos extremamente compostos por uma majoritária quantidade de mulheres, tipo assim, eu chuto que sejam, não tenho dados, assim, mas olhando, assim, uns 90% do público é mulher e a gente só estuda homens. Então, acho que isso fala muito sobre a nossa realidade e a quantidade de oportunidades que a gente tem. Porque a gente pode até estar nos espaços, e aí quando você pergunta isso, Bia, do tipo, onde é que nós estamos? Eu acho que nós estamos em lugares em que a gente não precisa... a gente não é oportunizada a crescer. Sim. E, tipo, sabe, é muito difícil. Por isso que eu fiquei tão estressada quando eu vi aquilo, porque, tipo, é muita desvalorização. Aí, quando uma mulher consegue chegar a um cargo de liderança, muitas vezes ela é muito invalidada. Tipo, você chegou aí porque você dormiu com tal cara. Não, e tal é chefia. muito difícil você não só chegar lá, mas tipo, ter que sustentar estar lá. Uhum. Porque beleza, tu chegou. E agora, como que é o dia a dia? Sim. Outro dia eu tava com uma colega que fez mestrado na UNB também, e ela falou que foi chamada para uma faculdade para ser professora e coordenadora. Ela falou assim, poxa, eu nem sou da professora ainda, já vou ser coordenadora, como que é isso? Enfim, salários baixíssimos. Mas o mais assustador foi, quem estava entrevistando ela era um homem. E aí ele olhou pra mão dela e falou, você não é casada? Nossa. Por quê? Porque ele falou que a antiga coordenadora saiu porque muitos alunos mandavam mensagens pra ela durante a noite e o marido dela não gostava disso. Gente, ela era coordenadora, primeiro que assim, porque estavam mandando mensagem pra coordenadora, no e-mail, etc. Sim. Primeiro problema. Mas, tipo, a preocupação dele que bom que você não tem marido. Pra você não. Porque o marido não vai gostar, né, que você não trabalhe. Ai, gente, tem. Sabe umas coisas assim? Eu fiquei chocada. E aí as pessoas, né, estavam conversando como tem muitos espaços que as mulheres realmente, tipo, tiram aliança. Ou às vezes colocam aliança até como um lugar de proteção. Sim. É muito desafiador sustentar esse lugar. E é isso, assim, isso que a gente tá falando de coisas simbólicas, né, que fica no imaginário. Ainda tem um assédio mesmo acontecendo no dia a dia. E que é muito sério, assim, ocorre muito caso. Tipo, eu vejo, especialmente das minhas amigas que trabalham, especialmente na área mais administrativa, bancos e tal, e é uma ansiedade, assim, constante. Sim. E eu fico pensando quanto que isso muitas vezes impacta a qualidade do nosso trabalho. Porque, gente, a qualquer momento você se sente lá em perigo e você, de fato, está. Algumas amigas minhas já relataram diversas piadinhas, sabe? Que são, muitas vezes, invalidadas. Aí leva pro RH, por exemplo, ninguém faz nada. Sim. Só tipo, nossa, você tá sendo muito mimizenta. Coisa nesse sentido. Quando você tá sofrendo uma violência ali naquele ambiente e você, né, é um ambiente que você passa a maior parte do tempo, a maioria das pessoas passam uma boa parte do seu tempo, inclusive mais no trabalho do que em casa. E aí você vive sobre essa ansiedade, essa pressão constante de ter que estar ali naquele ambiente, porque, enfim, né, precisamos de dinheiro para sobreviver, mas ao mesmo tempo está sendo violentado de uma maneira muito, assim, invisível para as pessoas, né, que estão ali coordenando e não dão aquele aval, não dão aquela visibilidade ou validam aquilo que precisa ser validado. E aí que a gente tem dados que mostram que a maioria das pessoas diagnosticadas com ansiedade, depressão, burnout são mulheres, né, assim, isso é simbólico demais. E eu fiquei pensando no que você estava falando sobre esse lugar também de proteção entre os homens dentro de um espaço, né? Como que é difícil se sentir, que você falou esse lugar de ansiedade. Eu fico pensando assim, já ouvi vários relatos de mulheres falando, eu fico ansiosa porque eu sei que a primeira a cair vai ser eu. Sim. Vai ser uma de nós, não vai ser os amiguinhos ali, os coleguinhas que tá tudo bem, tá tudo legal. Sim. Que é a casa dos homens. Pra quem não sabe, né, a casa dos homens é exatamente esse lugar de broderagem entre eles, de pacto de silêncio. A gente viu isso acontecendo agora nesse caso, você viu da mulher da França, do marido, assim. Aquilo ali foi a casa dos homens mais escancarado impossível, né? Que estamos aqui, sabemos das merdas que estão acontecendo, mas todo mundo protege todo mundo. Mesma coisa no trabalho. A gente vai se proteger. Se alguém até um superior apontar o dedo, quem vai ser? Vai ser uma mulher. E aí que a gente está falando sobre esse lugar de liderança se vê uma liderança que é de uma mulher, percebe essas dinâmicas, será que não tem uma coisa aqui por trás? Será que não vale eu ficar atento? Porque senão pode acabar, e isso quando a gente acaba também não caindo nisso, porque a gente também como mulher, não é porque a gente é mulher,
ou todas as mulheres são também, vamos conseguir perceber essas dinâmicas. Porque tá Exato. tão naturalizado pra gente, que aí a gente às vezes acaba não percebendo o que tá acontecendo. Tirando a rivalidade que colocam a gente pra fazer, né? Porque a gente tem poucos empregos, então. A gente já... Agora as coisas estão bem melhores, mas antigamente, por exemplo, as mulheres competiam pra quem vai ser secretária. Tinham trabalhos muito específicos pra gente. Então, a gente já compete por espaços restritos. E aí, quando a gente tá ali, a gente tá competindo por local, por cargo, por quem vai ser mais bonita, quem vai ser mais agradável, quem vai ser que vai ter mais status, mais valor, etc. Pô, é cansativo demais. Sim, muito. E assim, eu acho que no nosso caso, assim, a gente tem um ambiente muito privilegiado. Eu tava até conversando com uma amiga minha esses dias, porque ela falou assim, o tanto que é difícil, muitas vezes, ela criar relações saudáveis no trabalho, inclusive com outras mulheres. Porque é isso, é um ambiente de rivalidade, muitas vezes, que a gente aprende que tem que ser daquela maneira, né? E, gente, relações é uma coisa que influencia muito como você se sente no seu trabalho. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu nunca senti isso, mas claro, né, tem um ambiente todo privilegiado pra isso, tipo assim, de nunca sentir essa competitividade, porque aqui a gente realmente tem uma ótima relação, assim, é todo mundo muito... Tipo, alguma das meninas, teve semana passada, as meninas adoeceram, você falou, não, deixa que eu pego. Exato. Você precisa de um momento, a gente fala, não, Maria, não se preocupe. Então a gente tá muito nessa, assim, atentar uma outra também, né? Sim. Mas é isso, volta a dizer, não é uma realidade em maior parte, assim. Sim. E é muito desafiador, porque você tá ali fazendo o seu, só que ao mesmo tempo preocupada com outras pessoas influenciando. Nossa, assim, muito difícil. Você não pode fazer o assim, eu só quero, sabe, trabalhar. Eu não posso chegar lá e trabalhar. Não, eu tenho que estar... Performar, né? Exato. Eu já ouvi relatos de mulheres falando assim, eu só queria ir lá fazer o meu, mas parece que eu tenho que estar, tipo assim, sendo simpática, ajudando outras pessoas a crescerem, passar meu conhecimento, fazer... Enquanto se sobrecarrega. Nossa, muito cansativo. E aí tem um negócio de chegar lá. Nesse mesmo livro, Mulheres Invisíveis, eu tenho que terminar de ler, você tem que ler nesse livro. Ela fala que tem uma pesquisa, engraçado, né? Eu falei ele, mas como até nisso. Tem uma pesquisa que foi feita, acho que foi nos Estados Unidos, Noruega, que mostra vagas de emprego para as pessoas. E aí, nesse catálogo, como que estava escrito lá o cargo. Então, ela estava falando que existem 3 formas de linguagem. Tem a forma que a gente fala aqui no Brasil, que é já falando, tipo... A maioria das palavras a gente já consegue falar, tipo, psicóloga, psicólogo, né? Tem outras palavras que aí que tudo é a mesma palavra, tipo, psychologist, né? Que, tipo, é a mesma coisa. Tá. E tem outros que aí ela fala, tipo, apesar que nos Estados Unidos as pessoas escrevem, tipo, na frente, mulher, que é tipo woman, female, nanã. E aí ela tava contando que nesse lugar da Noruega fica muito claro como que é tipo aqui, psicóloga, psicólogo. E lá na pesquisa mostrava que a cada 27 vagas de emprego que falavam tudo no masculino, apenas uma escrevia de uma forma mais inclusiva, tipo, psicólogo e psicólogo. Entendi. Isso é um retrato, né? Então, assim, e aí ela tava trazendo, assim, a gente acha que é uma coisa pequena, mas até isso impacta a nossa visão de aonde que a gente pertence. Sim. Quem são eles? Quando a gente pensa neles, a gente não pensa, nossa, tem um homem sem mulheres, porque a gente colocou tudo. Não, tem mais homens. Sim. Fica na nossa imagem, assim. Então é uma coisa que não mexe só no nosso consciente, no dia a dia, mas está no inconsciente. Que lugares que são os nossos espaços. Quem pode fazer história? A linguagem, ela é algo produzido culturalmente, Total. né? Então, assim, se a linguagem foi feita para um público, isso representa nas escritas, em como a gente enxerga, e isso vai sendo introduzido a nós mesmos. Teve um TikTok que eu vi uma vez, eu não vou lembrar direito o contexto, assim, mas eu me recordo que estava pensando sobre profissões, e aí medicina, por exemplo, sempre associavam a homens. Sim. Então, assim... A enfermagem, mulheres. Exato. Então, assim, a gente vê que esse lugar do poder sempre está muito associado de uma forma muito, assim, muito direta a gênero. A gênero. E não só gênero, né? A gente tá falando que gênero, a gente tá falando, tem que falar de classe, tem que falar de raça. Então, assim, se a gente tá falando que para mulheres brancas, mulheres amarelas, é difícil chegar lá, quem dirá mulheres negras? Né? Assim, pouquíssimas. Outro dia, uma atriz... Esqueci o nome dela agora. Ela tava comemorando, ela tem 32 anos
E aí ela tava comemorando porque foi a primeira protagonista dela. E ela, tipo... Gente, eu não assisto novelas, mas ela já... Aparentemente a galera falava assim, caraca, mas ela já trabalhou muito, ela já fez vários papéis. E aí ela tava comemorando que foi a primeira protagonista dela de uma novela. E é muito difícil, assim, a gente vê em todos os espaços. Quando várias mulheres, principalmente lá nos Estados Unidos, falam, eu só sou escalada pra ser a empregada, pra ser a escrava, quando é uma coisa de época. Então, até aquela atriz do... Você lembra, amor? Tem uma série que é uma mulher negra, que ela que foi que inventou coisas de cabelo. Madame C.J. Walker. Essa mesmo. Caraca, então ela tava falando, só me chamam pra fazer ou escrava, ou uma mulher que é empregada de época. Por que eu não posso ser outras coisas? Sim. Tipo, o que mais que eu tenho espaço pra ser, sabe? Onde que eu posso ser? E ela, tipo assim, realmente tem muitos trabalhos. Tipo, ela é muito atriz há muito tempo. E ela é muito boa, cara. Ela Nessa é muito série, boa. ela manda muito bem. Sim, ela atua muito bem mesmo, assim, porque é uma série muito emocionante, Sim. assim, é muito... Fica a indicação. É muito emocionante, então ela passa isso, sabe? Sim. E aí ela falou assim, essa é uma das primeiras primeiro, mas tá sendo de época, mas ela falou que eu tô sendo um lugar de liderança, assim, tô quebrando um pouco esse estigma, porque é difícil a gente se ver. Aí eu tava até falando com a Valesca Zanello, que tem uma atriz agora da Globo, que ela é a Ana Hikari, e ela é uma mulher amarela que sempre fala, assim, sobre... toda vez quando me chamam pra papel, é tipo assim, a mulher asiática. Independente de qual seja a tua origem, a gente vai colocar aí, de tua descendência, a gente vai te colocar aí nesse papel. E ela disse, dessa vez eu não fui escalada porque era um papel asiático. Era um papel que qualquer pessoa poderia fazer e eu fui colocada. Ela foi uma vilã. Legal. Então ela disse, foi muito legal, assim, sabe? A gente tinha que ser algo a mais, não era por causa disso. Então, porque às vezes parece que a gente tem que ficar toda hora se pondo, se colocando, falando sobre os nossos desafios. E às vezes a gente só quer fazer, ir lá e fazer. E eu acho que nesse papel de liderança também é importante a gente ver isso, porque nos livros de história, que mulheres fizeram história? Perfeito. Né? Assim, então a gente não se enxerga nesses espaços. Sim. E aí a gente parece que tem que ficar sempre falando assim, pra gente é tão sofrido, pra gente é tão difícil. Por que pra gente não pode ser fácil chegar lá? Por que a gente não pode ver uma realidade de uma mulher que só chegou e conquistou as coisas? É representatividade, né? Sim, ver de uma outra maneira. E pra gente é isso, assim, foi muito batalhado, foi muito desafiador, coitada dessa mulher. Nossa, a gente só queria estar lá e pronto, acabou, sabe? Trabalhar, fazer o nosso, liderar espaços. Então eu acho que é essa mudança que talvez a gente tenha que começar a pensar, sabe? Mais a respeito. Sim, total. E é isso, né? Representatividade, incentivos. E trazendo um pouco dessa lógica, a gente convidou uma psicóloga, né, que tá ali no nosso projeto, que é a Clínica Mulher de Voz. Inclusive, se você não conhece, vai conhecer, porque vale muito. @mulherdevoz.cc. Exato. Enfim, gente, é muito legal. Tem conteúdos muito incríveis, assim, feito por profissionais que estão associados à empresa e que a gente confia bastante. Mas ela mandou um áudio falando um pouco sobre liderança feminina e a gente vai colocar aqui. Quando veio a temática liderança feminina, automaticamente já me veio assim o quanto que pensar em liderança feminina é já bater de frente com esses valores que são ensinados desde pequenininhos pra gente, né? Que as mulheres geralmente, infelizmente também, são ensinadas que o quê? A gente deve ser quietinha, a gente deve aguentar tudo, deve estar sempre sorrindo, né? E falar de liderança é falar de se apropriar de alguma coisa, é falar de tomar frente de alguma coisa. E tomar frente de algo numa sociedade que quer jogar a gente lá no fim da fila, porque convenhamos, né? A sociedade, a gente é como mulher, a gente existe num mundo que não é feito pra gente, é um mundo feito para homens, no qual a gente tá com unhas e dentes tentando fazer o nosso lugar, tentando fazer o nosso espaço. E eu falo assim, essa liderança feminina, ela não é fácil. Não é fácil a gente ir contra todos os valores que foram ensinados. Não é fácil a gente ir contra tudo que esperam, entre aspas, ser certo, né? Porque quando eu lidero alguma coisa, é porque eu tenho uma confiança, eu tenho uma ideia, eu tenho uma certeza. E mulheres não são feitas, infelizmente, para ter certeza. Mulheres são feitas para aceitar o que é dito. São feitas para não questionar. E eu sinto assim que é uma construção de uma quebra de barreiras mesmo. São várias barreiras sendo quebradas para a gente conseguir entender como que ser uma líder feminista, como que é ser uma liderança feminina. Porque eu lembro muito assim quando falavam da presidenta que ela governava igual homem.
A gente realmente precisa se equivaler a um homem só porque ela era assertiva, só porque ela falava. Desde quando isso são qualidades masculinas, né? Assertividade e posicionamento não tem gênero. Infelizmente é atribuído com masculinidade, mas eu como mulher eu posso ser assertiva, eu posso conseguir me posicionar, mas a recepção disso pelos outros às vezes é complicado. Às vezes eu vou receber questionamentos, eu vou ser chamada de grossa, eu vou ser chamada de uma pessoa bruta porque eu me posiciono. E eu falo assim, a assertividade, esse posicionamento, essa confiança de conseguir ir atrás do que eu quero, de botar a minha cara a tapa, de realmente enfrentar as coisas, é uma coisa assim que a gente é muito difícil lidar, mas ao mesmo tempo que a gente consegue, é muito satisfatório conseguir sentir que a gente tem esse lugar, a gente tem essa possibilidade, assim, a gente tem esse papel que, por mais que tentem tirar, a gente tá no nosso direito. Então, eu não sei se fez muito sentido para vocês, assim, sabe? Mas eu sinto que liderança feminina, ela vai de encontro com muitos incômodos. Até da gente mesmo. Até da gente tomar frente de alguma coisa, até da gente se posicionar em alguma coisa. Porque no começo parece que tá errado. Parece que eu não posso falar. Mas aos pouquinhos que eu consigo perceber que eu posso falar, que eu consigo me pronunciar, que eu consigo ser assertiva, eu falo, é um gostinho tão bom, é um gostinho assim de que eu existo, sabe? Eu não preciso aceitar tudo que me dão, eu não preciso abaixar a cabeça e somente seguir. Eu posso lutar, eu posso ter um destaque, eu posso ser um diferencial. É difícil? É, mas por isso que a gente uma segura a mão da outra para a gente conseguir ter esse suporte, esse apoio. Porque é uma coisa coletiva, né? É uma coisa social que tem que ser trabalhada, assim. É necessário ter lideranças femininas, é necessário ter mais mulheres em lugares de destaque. Então, é simplesmente, não simplesmente, né? Deveria ser simples, mas não é. É uma coisa que é necessária e a gente tem que lutar para isso, para crescer cada vez mais essa vontade, crescer mais esse movimento de liderança, crescer mais essa possibilidade de eu saber que eu posso me posicionar, que eu posso liderar coisas. Não somente por ser mulher, mas porque eu tenho essa possibilidade. Essa é a Ana. Ela é uma psicóloga que a gente tem muito carinho e ela traz um pouco dessa ideia social, né? O quanto que nós somos incentivados a ocupar esse espaço. Sim. A gente contou um pouquinho aqui e queríamos saber de você também, o que você acha sobre, como é que é a sua vivência nesse ambiente também. A gente já falou algumas vezes, mas sempre bom reiterar. Esse é um espaço compartilhado, então... Muito sua história também, se você quiser contar a sua história. Suas vivências. Sim. Acho que vai ser muito importante, até porque é isso, quando a gente está podendo às vezes compartilhar, falar sobre uma realidade nossa, outra pessoa pode se identificar e falar, nossa, isso também, porque às vezes a gente acha, só eu vivo isso, né? Sim. E aí quando a gente escuta uma outra pessoa falando que também vive, que também tem uma experiência parecida, a gente humaniza o processo. Exato. Então a gente espera que vocês enviem também histórias, contem pra gente como está sendo pra vocês. Aproveitem para seguir o nosso podcast, @pod.mulherdevoz, em todas as redes sociais, estamos no Instagram e no TikTok, mas também estamos aqui nos streams de música e no YouTube. Então se você tá em um ou outro, já aproveita para seguir o outro, compartilha esse episódio, dá um like, e se inscreve, o que você puder fazer aí, avalia, independente de onde onde você está escutando ou assistindo, porque estamos os dois, né? E também aproveite para seguir o @psi.bianca, o @mulherdevoz.cc e @psi.marilima. Muito bem. Mas tá fazendo conteúdos muito legais lá, então aproveitem pra seguir. É isso, gente. Nos vemos na semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. She's the queen bee, the star.